Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã de luz, que tenhamos confiança, pois ninguém está desamparado. O Cristo nos afirmou que Ele estaria conosco por todos os tempos. Nós vamos dar continuidade ao Evangelho nesse capítulo tão importante, Sede Perfeitos, lendo hoje o item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nenhuma e nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada em seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende e o retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o teu servo, até o do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, e responderá pela boa ou má diretriz, que dê aos seus subordinados o que sobre ele recairão, as faltas que esses comentam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ele seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, que fizestes da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial, a espalhar a fecundidade ao seu derredor, também Deus inquirará daqueles que disponha de alguma autoridade. Que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultastes? Se te dei subordinados, não foi para que fizesse escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao seu reino. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza do que lhe esteja submetido, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez lhes tenha dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado quando sobre eles exercia a autoridade. Nós vamos agradecer a Jesus por estes momentos fecundos em nossos pensamentos, que nos leva a refletir nas nossas ações, pedindo aos espíritos amigos que nos envolvam, trazendo para nós um olhar diferente para tudo aquilo que vemos realizando e que possamos sentir a grandeza do amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Que nesta manhã essas benesses divinas
possam cair sobre todos nós. Envolvei, Jesus, os familiares queridos de todos os nossos irmãos que ora comungam conosco este momento de reflexão do Evangelho em nossas vidas, e que a sua paz, o seu amor, nos sustente, Mestre, trazendo para todos nós a alegria da vida, a alegria de viver e de dividir, repartir com todos aqueles que caminham conosco. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, essa lição tão significativa, especialmente para os dias atuais, que a gente possa perceber, né, o que é que os nossos irmãos, enquanto irmãos em humanidade, estão vivendo, achando de um poder que não lhes pertence, de uma superioridade que realmente não lhes cabe. E a preocupação é que todos nós acabamos sentindo o reflexo dessa autoridade doentia, desses pensamentos superiores infundados, tão distantes do amai-vos uns aos outros. Então, a autoridade, tanto quanto a riqueza, nos é dado para que a gente possa perceber de que forma estamos lidando com o nosso próximo. E isso é uma concessão que também responderemos por isso, porque as pessoas acham muitas vezes que cargos ou funções que estejam numa uma posição de vai coordenar, que vai dirigir, eles acham que mandar, impor, não se percebe. Hoje nós estamos vendo, né, essa questão até da superioridade, da inferioridade, recheada de preconceitos, preconceitos de toda sorte, e nós estamos vendo ainda fortes preconceitos de superioridade do homem branco, esquecendo de que os outros nossos irmãos, com peles diferentes ou com cores diferentes, somos todos filhos de Deus. É preciso que a gente tenha um olhar para que nós não venhamos mais a viver na escravidão que já vivemos, porque a nossa superioridade não nos permite de forma alguma escravizar quem quer que seja. E que superioridade é esta? Nós perguntamos que superioridade nós temos, sendo que nós estamos no mundo para aprender? Então, todos nós que estamos na Terra, nós temos uma missão, pode ser grande ou pequena, qualquer que ela seja, mas nós temos que voltar este olhar para o bem. Por exemplo, a maternidade é uma missão, e hoje, infelizmente, nós estamos vendo que ela tem sido tão fragilizada, essa missão, porque, na verdade, essa questão que hoje nós estamos vendo de que a mulher tem um lugar, que a mulher, ela nesse olhar feminino, do feminismo, nós vamos ver que a mulher está perdendo aquilo que ela trouxe, não como autoridade, mas como a missão de amar, de educar. E eu pergunto, que missão maior tem qualquer pessoa a não ser a missão da maternidade? Quantos de nós aprendemos com as nossas mães, com os nossos pais? Então, nós invertemos valores pela posição social que vivemos. Então, o superior, que se acha compenetrado das palavras do Cristo, não despreza quem quer que seja. Isso não quer dizer que eu não possa trabalhar, isso não quer dizer que nós não temos compromissos com o nosso trabalho, com o desenvolvimento moral de cada um de nós, a nossa inteligência, mas nunca colocarmos numa posição superior, porque nós temos, é muito triste quando eu penso assim que sou superior ao outro, porque o superior é uma prova. Quando nós trazemos alguma compromisso
de dirigir qualquer coisa, de conduzir as pessoas, isso é uma prova. Por quê? Porque nós vamos ver que nós temos deveres a cumprir. E esses deveres, muitas vezes, eles infligem, eles imprimem na nossa consciência um papel que precisa ser analisado. E se nós somos espíritas, nos diz o Evangelho, sua consciência ainda mais imperiosa lhe dirá que não pode considerar dispensado de cumpri-lo, nem mesmo quando seu chefe deixa de dar cumprimentos ao que ocorre. Todos nós precisamos sentir isto. E é interessante que Madeleine, que o cardeal Morlot, em Paris, que François Nicolas Madeleine, que traz isso, que foi uma pessoa que tem uma posição, ele nos traz isso chamando-nos a atenção se nós precisamos ter verdadeiramente esse olhar de superioridade para o outro. Por isso, amigos, nós precisamos reverenciar tudo aquilo que a espiritualidade tem nos ofertado. E é por isso que nós precisamos aprender a pensar, porque o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. O que eu tenho feito com a minha existência? De que forma eu tenho conduzido estes irmãos? E em qualquer tempo, isso é muito importante para que a gente não nos esqueçamos de que nós é que somos responsáveis pelos nossos atos. Então, muitas vezes, uma condição que nós estamos ocupando, ela causa um efeito. E o efeito, muitas vezes, ele pode criar uma forma de viver no nosso destino, na nossa caminhada, e ele pode também criar dificuldades para todos nós, quando nós nascemos em nós a revolta. Então, nós precisamos estar sempre pensando que a nossa vida será sempre o que você, meu irmão, está mentalizando, o que você está criando, o que você está fazendo. Então, qualquer mudança real dos nossos caminhos, nós vamos ver que nós podemos mudar a vida de muitas pessoas, para o bem ou para o mal. Então, se nós temos uma existência como nós desejamos, que a gente trabalhe sempre com as ideias que nós temos que realizar sempre o bem. É o caminho da nossa libertação. Então, o bem eterno, ele é a lei suprema. Então, nós temos que mantê-lo acima de todas as fontes de pensamento, porque tudo aquilo que eu fizer reverterá para mim mesmo. Então, os princípios mentais que nos regem, os fundamentos dessa doutrina de luz, tudo isso nós temos que darmos conta. E muitas vezes oferecer ao outro me faz lembrar da passagem de Zaqueu, lembrar que nós temos que centuplicar tudo aquilo que nós temos recebido. Então, quando eu me acho que sou superior ao outro, eu preciso perguntar para ele, mas qual dever eu preciso de cumprir? De que forma temos cumprido? Quais são os meus interesses? E quais são as ilusões que vai lubrificando as minhas ideias? Então, eu preciso pensar, e se eu sou espírita, que consciência eu tenho disso? O que a lei de Deus me pede? A lei do amor, a lei dos atos, da consequência dos nossos atos, que gera a lei de causa e efeito. Então, é preciso que a gente olhe o outro como irmão. Que superioridade é essa que Jesus veio, desceu das esferas mais sublimes para nos ensinar a amar? Ele, que podia ser o superior, e quantas vezes ele nos ensinou que era preciso que ele rebaixasse para que o outro cresça.
Ele nos mostrou que a simplicidade, ele trouxe uma simbologia para nós, ou nos convidou a refletir na simplicidade de uma criança. Então, é preciso que a gente veja se a posição que hoje estamos ocupando tem nos acarretado alegria ou dor ou sofrimento. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós não temos reconhecido que no passado eu abusei da minha autoridade. E se eu abusei, muitas vezes eu trago requisitos disso. E nós estamos vivendo esse momento na nossa vida. Nós estamos vendo aqueles nossos irmãos que hoje dirigem as grandes nações com uma superioridade que às vezes nos assusta. E nós podemos caminhar até por uma guerra, terceira guerra mundial. Por quê? Pela negligência do Evangelho de Jesus na vida, por desconhecermos os princípios fundamentais da lei do amor. Então, queridos irmãos, é preciso que a gente tenha mais escrúpulo, que a gente possa mostrar para nós mesmos quais são as nossas obrigações, para que a gente não venha negligenciar as oportunidades de auxiliar, de atender a necessidade. E hoje nós estamos vendo a revolta, a injustiça, a raiva, tudo isso redunda em prejuízos para todos aqueles que vivem desta forma. Aprendamos a servir, amigos. Sejamos procurando o caminho que Jesus nos ensinou. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Evitemos qualquer complicação, colocando acima de tudo a pergunta: se fosse Jesus, ele faria isto? É preciso que a gente veja qual seja o nosso dever. Esse capítulo do Evangelho amplia a nossa fé, mostra a certeza de que todos nós precisamos do caminho reto. E eu vejo isso que Eurípides nos convida a ensinar às crianças o valor da linha reta, porque reto devem ser os nossos pensamentos. Hoje, mais cedo ou mais tarde, todos nós responderemos pelas negligências de nossos atos, por uma falsa superioridade, por um falso poder. Nós não somos superiores a quem quer que seja. Nós todos estamos a caminho de uma evolução. Todos nós estamos aprendendo a olhar e a respeitar as diferenças do tempo de cada espírito. Cada espírito tem o seu tempo. E se nós hoje estamos falando do Evangelho dentro de uma doutrina espírita, talvez é porque o nosso tempo nos conclama maior respeito pelo próximo, uma caridade mais lúcida. E é isso que convido a todos, que nesse momento do passe tenhamos a humildade de receber, tenhamos a sinceridade dos nossos pensamentos, para que os espíritos não percam tempo conosco, mas que eles retirem da natureza viva tudo aquilo que nós necessitamos, ampliando a nossa vontade de servir, de respeitar as diferenças, as construções, o tempo de cada espírito. Mestre Jesus, quanto carecemos do seu amparo, desse passe valoroso, da água que fluidifica todos os dias em nosso favor. Mestre, ajude-nos a olhar para dentro de nós, para percebermos a nossa pequenez, diante da grandeza daquele que muitas vezes nós menosprezamos. Que a paz sublime do seu Evangelho, Jesus, seja a mola propulsora para todos nós. Receba em seus corações, amigos, o abraço cheio de vibrações
de desejos de auxiliar e contribuir. Do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.